Agenda do Senado. Vamos lá, vamos para a agenda de hoje. A agenda de hoje é curtinha, 14h, sessão especial para comemorar os 25 anos de fundação da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, a ABRAME. Se você quer acompanhar esta sessão, acesse senado.leg.br/rádio. 11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Ao som do apito, 11 minutos está no ar. E a sexta-feira demorou um ano para quem estava na maior ansiedade de comentar a vitória do seu time na rodada. Vitória tudo bem, mas parodiando o Mr. Jorge de Jesus, 5? Bom dia, virtual campeão da Libertadores Pedro Pincer. Tome 5. Muita calma nessa hora. Bom dia, Gisele Carvalho. Como vai você? Raquel, tudo bem? Como estão? Bom dia. Você como é que passou esses dias, essas noites, até chegar o 11 minutos? Houve rumores? Que noites, Josiel? Que é isso? Nossa, foi uma atuação apoteótica do Botafogo no segundo tempo. Que segundo tempo, hein? Maravilhoso. 5 gols em 34 minutos, o que o primeiro tempo não indicava nada disso, né? Por conta da cera dos uruguaios, e o Botafogo entrou na pilha deles e foi um primeiro tempo muito truncado, mas no segundo tempo aconteceu ali a mágica do Arthur Jorge, e o Botafogo conseguiu desbloquear a defesa do Penharol e acabou fazendo um resultado histórico realmente, né? Sem dúvida. Uma semifinal da Libertadores. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, vamos falar de Libertadores, vamos falar de Sul-Americana, Série A, Série B, tem muita coisa pra gente comentar. Mas hoje, o 11 Minutos é dedicado a José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, um dos maiores boxeadores brasileiros. Maguila faleceu ontem em São Paulo aos 66 anos. O principal peso pesado e uma das direitas mais pesadas do boxe brasileiro sofria de encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística, diagnosticada em 2013. Maguila nasceu no dia 11 de julho de 1958 em Aracaju. Dos 17 anos em que lutou, acumulou um cartel de 85 lutas, 77 vitórias, 61 por nocaute, 7 derrotas e um empate técnico. Com seu jeito carismático e suas entrevistas folclóricas, foi cativando o público, e entre as lutas mais especiais da carreira estão os confrontos com nomes como Evander Holyfield e George Foreman. Meu caro Pedro Pincer, a alegria, a simplicidade do Maguila encantou o Brasil. Sem dúvida nenhuma, né? Um lutador que, como eu falo, saiu das raias do boxe, né? Todo mundo sabia quem era o Maguila. Você não precisava ser um grande entendedor da nobre arte do boxe para admirar a figura, né, peculiar, a figura humilde, a figura sempre carismática de Adilson Rodrigues, né? Então, assim, a gente lamenta muito, e foi um grande boxeador acima disso tudo. Tem um cartel de vitórias aí bastante significativo, né? Teve a oportunidade de lutar contra grandes da história do esporte, como foi com o George Foreman, como foi com o Evander Holyfield, e foi treinado por Ângelo Dandi, que foi o ex-treinador de Muhammad Ali, que foi o grande ídolo do Maguila. Quer dizer, então, assim, para além de toda essa característica que ele tem do povo brasileiro e tudo, para além disso, foi um excelente boxeador, né? Chegando a altas posições em rankings mundiais, quer dizer, e tinha uma direita muito pesada, e isso era um problema, né? Porque às vezes, Pedro, por que era um problema? Porque ele só batia de direita. Então, e os adversários já sabiam disso. Então, quando ele começou a treinar com o Ângelo Dandi, né, tentou de qualquer forma fazer com que ele batesse de esquerda também. E ele também foi treinado por Miguel de Oliveira, que foi um grandíssimo nome do boxe, do esporte, do boxe nacional. Quer dizer, então, está no panteão dos grandes atletas brasileiros, o Maguila, realmente, e a gente lamenta profundamente a passagem dele por uma morte que acabou sendo causada
por tantos anos de pancada, esporte, de socos que tomou, né? A famosa demência pugilística. Ele era muito novo, né, então gente? 66 anos. É verdade. Pois é. Mas é que essa é um tipo de doença, consequência exatamente do boxe, seguidas pancadas, principalmente na região da cabeça, e que acabaram causando essa chamada demência pugilística. E o Maguila, ele chegou no momento em que quase o pessoal já estava esquecendo do boxe, porque a era de Joffre já tinha passado há muito tempo, né? Então era de uma outra geração. Então, a chegada do Maguila, e aqui eu quero dar os créditos a um cara espetacular que quando comprava uma briga, comprava mesmo, que era o nosso querido, também não está mais entre nós, o nosso querido Luciano do Vale, que foi quem praticamente apresentou o Maguila para o Brasil e a partir daí para o mundo. Trazendo as entrevistas do Maguila era uma coisa assim era imperdível, né? porque ele falava a linguagem do povo, Exatamente, né? A simpatia dele conquistava todo mundo. Qual né? é a técnica, Maguila? Não, a técnica, eu vou chegar lá e vou derrubar ele. Exatamente. É um negócio assim, ganhou o Brasil com essa simplicidade, com essa graça que ele tinha. Um dos momentos marcantes da carreira do Maguila foi a sua luta contra o Evander Holyfield. Em 15 de julho de 1989, o Brasil parou para assistir ao duelo de Maguila com o Evander Holyfield. Maguila vinha de uma sequência de 18 vitórias, incluindo a vitória por pontos sobre James Quebra-Ossos Smith em 1987, e vivia o melhor momento da sua carreira. Olha, no primeiro round o Sergipano até levou a melhor, mas a alegria durou pouco. No assalto seguinte, Holyfield venceu a luta com um nocaute fulminante. Em entrevista para o documentário Maguila, um lutador da TV Cultura, Maguila fala um pouco dessa luta. Até o segundo eu estava dominando a luta, aí ele me pegou, me deu uma sequência, eu balancei e caí. Caramba, não, o técnico, né? É o Ângelo Dandi, O Ângelo Dandi falou pra ir pra cima? Foi o Ângelo Dandi. Sim, era todo técnico ali, né? Mandou ir pra cima, aí eu fui. Mandou bater na cintura dele, encostar e bater na cintura, foi onde ele me pegou. Esse era o Maguila, né? Muito legal. Explicando aí, essa luta, olha, só a pessoa ter a oportunidade, Pedro Pince, de lutar com nomes como Holyfield, como, né, nomes que são o George Foreman, esse pessoal aí tá na calçada da fama do boxe, e o Maguila lutou com esses caras e lutou em pé de igualdade, ou seja, não foi ali para apanhar, não foi um sparring, ele lutava para ganhar, realmente. E o Maguila, ele foi tão importante assim na nossa história, né, na história do esporte nacional, que hoje a gente não tem um nome assim tão forte no boxe, né? Mas se você perguntar para as crianças, para os adolescentes, todo mundo sabe quem foi Maguila. Todo mundo conhece. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o último grande nome do boxe nacional foi o Popó, que depois ganhou muitos campeonatos mundiais, e depois o Esquiva, né? O Esquiva que ganhou a medalha olímpica e tal, mas o Maguila como eu falo, ele saiu do nicho do esporte, né? Todo mundo sabe quem é o Maguila, né? Inclusive nós temos aí da bancada, Gisele, uma grande fã de Paralamas de Sucesso, em que é uma música que ele fala: eu sou Maguila, não sou Tyson. Exatamente, né? Então, eu sou Maguila, não sou Tyson. Brasileiro, isso aí. Quando o cara entra na música, acabou, você entrou na cultura popular, né? Exatamente, conquistou geral. Porque realmente faz parte da cultura popular. Nossa homenagem ao grande Maguila, e por tudo aquilo que ele fez, deixou, e o legado tá aí, estamos falando nele, e sempre com uma saudade muito grande do que ele já fez, e com certeza esse legado vai ficar. Descansa em paz, meu querido Adilson Rodrigues Maguila. Foi a nossa homenagem aqui do 11 Minutos para esse grande esportista mundial. 8h20. Vamos agora falar do giro esportivo, porque foi uma semana assim, olha que semana, hein? Vou começar falando já da Libertadores, voltando aqui a falar do jogo que deixou o Brasil assim estupefato com um segundo tempo perfeito. Eu achei que você não ia voltar a falar do Botafogo, ia falar Pedro Pince, vai ficar triste até. Não, mas você acha que eu não falaria? Foi o jogo. Não, tem que falar, Agora, como diria o Mister, 5-0 nem nos seus melhores sonhos, né, Pedro? Não, nunca.
Nunca. Ainda mais com o primeiro tempo que foi. Né? A gente já começou o segundo tempo com raiva do árbitro, achando que iria picar o jogo, ia segurar o jogo como foi no primeiro tempo, mas o Botafogo conseguiu com o seu ataque poderosíssimo, né? Porque são jogadores muito bons jogando junto, né? O Savarino, o Luiz Henrique. Savarino estava numa noite, aliás, se você for pensar assim, tava todo mundo jogando bem, essa que é a verdade. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí, quando saiu o primeiro, a porteira se abriu e o Botafogo, eu acho que eu posso dizer que garantiu a sua vaga para a final da Libertadores e vai ser um momento inédito aí para a torcida do Botafogo e vamos ver o que acontece. Até porque para o Peñarol tirar isso lá no campeão del siglo vai ser muito difícil. Agora, se eu fosse o técnico do Botafogo, eu iria com o time reserva, tá? No jogo da volta. Porque os uruguaios vão querer descontar. É verdade. E não vai ser na bola, meu amigo. Vai ser verdade. Já começou com aquela palhaçada, desculpe o termo, porque o cara vem lá do Uruguai para assistir um jogo e faz o que fez lá bagunça, no Rio de Janeiro, queima ônibus, assalta quiosque de água de coco, entra em confronto com policial, assalta populares que estavam por ali. É um negócio assim, realmente, até pra gente que é acostumado, infelizmente, com cenas lamentáveis de torcida, o que aconteceu ali antes do jogo com o Sociedade Peñarol foi um negócio ridículo, né? Não é a primeira vez, não, que eles chegam no Rio para fazer baderna, mas dessa vez foi realmente sem precedentes, né, a bagunça que aconteceu. E aí eu achei até que foram poucas pessoas que ficaram efetivamente detidas, né? Que pelo que eu entendi foram 283 que foram ali detidos na hora, mas presos mesmo foram só 22. Não sei qual foi o critério que a polícia adotou, mas o próprio secretário de Segurança do Rio admitiu ali que houve uma falha no esquema de segurança, porque eles não esperavam que aquilo fosse acontecer, não. Verdade. Acho que o critério foi cadeia cheia, sabe? Todo mundo vai botar esse pessoal onde, pode né? Ser, então, pode ser. Felizmente. Mas vamos agora aqui falar um pouquinho também do outro jogo, Atlético Mineiro 3, River 0, ou seja, os brasileiros estão assim passeando na Libertadores, né? Para desespero da Conmebol, tá? Para desespero da Conmebol, porque o jogo, a gente sabe que a final já estava marcada para o estádio do River aí há muito tempo. Eu acho que se contava com o River Plate na final. Faltou combinar com o River. Faltou combinar com o super-herói e com o Hulk, com o Paulinho e companhia. Verdade. E agora o Atlético, lógico, vai ser um jogo muito difícil da volta para o Atlético, mas muito provavelmente a final vai ser preta e branca em Buenos Aires no dia 30 de novembro. É um jogo bom de se ver, hein? Atlético Mineiro e o Botafogo, uma final brasileira na Libertadores. Mais uma, né? Mais uma, e eu vou te dizer uma coisa, Botafogo tá com a faca nos dentes, precisa dessa Libertadores, até para acabar esse negócio aí de que o Botafogo não tem Libertadores, tem? Não, ainda não. Pois então tá na hora, né? Então tá na hora. Vamos falar um pouquinho agora de Sul-Americana, o Cruzeiro, Sul-Americana de empates, Cruzeiro e Lanús, 1-1, e ontem empate Corinthians e Racing, 2-2. Teremos os jogos da volta, mas o que você achou do Corinthians ontem contra o Racing? O Corinthians chegou a virar o jogo, né? Uma chuva torrencial em São Paulo ontem. O Racing fez um gol muito cedo, mas o Yuri Alberto acabou fazendo 2-1 ainda na primeira etapa, mas o Corinthians acabou tomando um segundo gol do Corinthians foi muito ruim e acabou tomando um empate do Racing, que vai jogar em Avejaneda agora. Vamos ver com que Corinthians, né? Porque o Corinthians tem aí a frente principal do Corinthians nem é a Sul-Americana, na minha opinião, né? Porque você tem aí a luta pela permanência na primeira divisão e ainda isso é muito mais importante do que uma Sul-Americana, porque se você perguntar para um torcedor do Corinthians, e aí, você topa ficar mais um ano na segunda divisão em troca do título da Sul-Americana, não tem nem o que discutir, né? Então vamos ver qual vai ser o Corinthians que vai entrar em campo na Argentina, porque tem o jogo contra o Palmeiras aí se avizinhando, então não sei como é que o Ramon Dias vai administrar isso não. Quanto
contra o Cruzeiro, o Fernando Diniz continua invicto no Cruzeiro, né? Não ganhou nenhum jogo ainda. Você é cruel, hein? Continua invicto, não ganhou nenhum, é ótimo. Não ganhou nenhum jogo no Cruzeiro ainda. Precisa aprender com o Pepa. Sendo que a maioria desses jogos que ele não ganhou, tanto pelo brasileiro quanto pela Sul-Americana, foram em Minas, foram em casa. Então é preocupante. Acho que a torcida já demonstrou a sua satisfação aí com o trabalho dele, para não dizer o contrário, nesse primeiro jogo contra o Lanús. Ok, vamos falar agora de Série A e Série B, começando falando sobre Série B, que pode não dar tempo de falar de Série A, e a gente já falou do jogo. Tá certo. O Vasco ganhou ontem, você sabia? O Vasco? Ganhou ontem. Menino. De 1-0. Esse eu assisti. Ai, que coisa boa. Tava precisando dessa vitória. Olha, o Vasco tava com uma blusinha do Outubro Rosa, bem bonitinha. Tava com os números rosas. Estavam em rosa ali, tinha as figurinhas do Outubro Rosa, bem bonitinho mesmo. Vou até ver aqui qual é a posição do Vasco na tabela. Ele continua em 10º. Mas é a primeira página da tabela. Não é? Eu também tô pensando assim, copo sempre cheio, né? Tá Assim, E o Vasco não ganhava há 2 meses, amigo. exatamente, tá ótimo. Ganhou de 1-0. Foi... Juntando... Fala, não, vai lá, Pedro. Não, juntando as duas competições, tanto a Copa do Brasil quanto o Campeonato Brasileiro, o Vasco não ganhava há muito tempo. Então essa vitória contra o Cuiabá foi goleada. Foi importante para acalmar os ânimos lá em São Januário também, né? Foi, o torcedor tava meio nervoso ali, querendo gol de qualquer maneira, né? Depois da eliminação pro Atlético na semifinal da Copa, e o brasileiro já estava sem vencer há algum tempo, com uma vitória importante. Né? Bom, falando de Série B agora, você atropelou, ontem também né? teve esporte, né? Eu sei. Ontem mais uma vítima caiu na ilha. Eu torcendo para ser 5, pra gente aqui estar em pé de igualdade com o Pedro Pincer. Por conta de uma bola da trave que o Barleta não conseguiu, não fizemos 5-0, mas foi 4-0. É um resultado assim. Demais, hein? Agora, se o segundo tempo foi o tempo do Botafogo, o nosso foi o primeiro tempo. No primeiro tempo já fizemos 3-0. E o Sport jogou ontem tranquilo, fácil, bonito. O adversário não era lá, essas coisas. O Guarani é o lanterna, e já faz muito tempo que é lanterna na Série B. Mas, numa ilha lotada, quase 30 mil pessoas, o Sport fez o dever de casa, mais 3 pontos, e agora se iguala ao Santos. Só não estamos na liderança por conta de saldo de gols, mas a tabela tem Santos com 59, Sport também com 59, Novo Horizontino com 57, Mirassol 56. São os 4 que subiriam se o campeonato terminasse hoje. E o Sport não jogaram os 2 estrangeiros principais, né? Exato. Estavam suspensos tanto o Tite Ortiz quanto o Julián. Exatamente. Então, foi uma vitória protocolar, porque o Guarani, infelizmente, está caindo pelas tabelas. Mas chegou lá e fez valer a sua superioridade. Ao contrário do que aconteceu contra o Operário, que eu acho que a torcida acreditava que seria uma partida semelhante, e não foi. Foi um jogo assim que a torcida ficou muito decepcionada pelo que o Sport vinha fazendo, né? Exato. E agora contra o Guarani, que foi o lanterna, logo o Sport, como você falou aí, fez 3-0 no primeiro tempo e se garantiu aí. É isso, minha gente. Pedro Pincer, destaques do final de semana. Destaque do final de semana é Palmeiras e Fortaleza, né? Um grande jogo aí no sábado, do segundo contra o terceiro colocado. A gente torce por um empatezinho aí, que seria fantástico. Imparcialmente, né? Embora o jogo esteja em São Paulo, provavelmente o Palmeiras vai buscar esse resultado. E o Botafogo sai para pegar o Bragantino no sábado. O Bragantino também preocupado aí com a zona de rebaixamento, né? Então, esses são os jogos do topo da tabela, né? Ok, então, meu caro Pedro Pincer, você pode se despedir e encerrar também aqui o sorteio, a participação dos sorteios dessa sexta-feira. Eu quero te agradecer aqui pela alegria de, mesmo não sendo botafoguense, ter ficado acordado até a meia-noite para ver aquele segundo tempo, que foi bom de se ver. Um bom futebol é uma coisa que a gente gosta de ver ser bem jogado. Não foi ingresso, foi couvert artístico, né? Que o pessoal pagou. Meu Deus, tá impossível. Demais. Deixa aí, Raquel, tá por dentro. Tá certo, gente. Muito obrigado aí pela atenção mais uma vez. Um abraço a você, Gisele, a você, Raquel. E sempre aquela saudação especial a quem nos acompanha. Até segunda-feira. Um abraço a vocês. Dedo de prosa.
um tema de interesse do cidadão. Olha, neste domingo, a partir das 8 horas da manhã, horário de Brasília, domingo, 27 de outubro, mais de 33 milhões de eleitores vão voltar às urnas para escolher prefeitos e vice-prefeitos de 51 cidades no segundo turno. E 9 capitais da rede da rádio vão ter segundo turno: Aracaju, Belém, Campo Grande, Cuiabá, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Natal e Porto Velho. Por isso que o nosso Dedo de Prosa de hoje traz para você algumas dicas para o dia da eleição. Olha, é bom ficar atento aos horários na sua cidade. A votação terá início às 8 horas da manhã no horário de Brasília e se encerra às 5 da tarde, também horário de Brasília. Então, você de Campo Grande, Cuiabá, Manaus e Porto Velho, fica ligado, a votação se inicia às 7 horas aí no horário local e termina às 4 da tarde também no horário aí de Campo Grande, Cuiabá, Manaus e Porto Velho. A apuração dos votos começa logo que as urnas começarem a chegar à Justiça Eleitoral, após o fechamento das sessões eleitorais. Mas os eleitores que ainda estiverem na fila até esse momento terão o direito de votar tranquilamente. E a divulgação dos primeiros números começa assim que os primeiros votos forem apurados. E aquela dúvida de sempre, né, Gesiel? Quais documentos levar no dia da votação? Olha, para poder votar, o eleitor deve apresentar obrigatoriamente um documento oficial que tenha foto para comprovar a identidade. O título de eleitor, aquele título de eleitor físico, ele não é obrigatório, mas a Justiça Eleitoral recomenda tê-lo em mãos para verificar o local de votação. E são documentos válidos para a Justiça Eleitoral: a carteira de identidade, o passaporte, a carteira de categoria profissional reconhecida por lei, o certificado de reservista, carteira de trabalho ou a carteira nacional de habilitação. Você já percebeu que todas elas têm foto, né? É importante um documento que tenha foto para que você possa ir votar. Certidão de casamento posso levar? Olha, a certidão de casamento não vale, a certidão de nascimento também não vale. Por quê? Porque não tem foto, né, minha gente? Foto. E caso o eleitor tenha biometria coletada pela Justiça Eleitoral, ele pode votar apresentando apenas o aplicativo e-título. Facilita a vida, né? Facilita muito. E como saber o local de votação, Raquel? A consulta do local de votação pode ser feita no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e também pelo e-título. É necessário fornecer o nome, número do título ou CPF do eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe. O eleitor também pode fazer essa consulta pelo WhatsApp automatizado do TSE. Anota aí o número, código de Brasília, né? 61 9637 1078. Eu vou repetir. 61 9637 1078. Basta entrar e marcar a opção 6. E é bom, aí vai mais uma dica, não deixar para ver esse local de votação no dia da votação. Aproveita já hoje, amanhã, se antecipa para que você já fique sabendo onde você vai votar. Aqui a outra grande dúvida é com relação ao uso do telefone celular. Pode levar o celular? O celular é proibido lá na cabine de votação, né? Antes de entrar na cabine, a pessoa tem que deixar o celular no local indicado pelos mesários. Você pode até apresentar lá a sua foto, né, o seu e-título, mas o celular fica de fora, não entra. O celular, o telefone móvel, né, lá na cabine, ele mesmo desligado, ele é proibido pela legislação eleitoral para garantir o sigilo do voto. Máquinas fotográficas e filmadoras, é claro, também estão proibidas. Olha, muita gente pergunta também sobre aquela colinha individual com os números. Para a pessoa não esquecer o número do seu candidato, a colinha individual, ela é permitida. Para não perder tempo nem errar os números, você pode levar uma colinha aí para a cabine de votação.
Agora uma dúvida também que todo mundo tem, Gisele. Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo turno? Olha, quem não votou no primeiro turno pode sim votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno se trata de uma eleição independente. A Justiça Eleitoral, inclusive, incentiva que os eleitores compareçam às urnas, mesmo que ele não tenha participado no primeiro turno. Nada impede e ele deve participar da eleição no segundo turno, claro, se tiver segundo turno aí na sua cidade. E atenção, o eleitor que não votar, seja no primeiro, segundo ou em ambos os turnos, deverá apresentar uma justificativa eleitoral em até 60 dias após cada um dos turnos da votação. O procedimento poderá ser feito por meio do e-título ou ainda a partir do formulário de requerimento de justificativa eleitoral. O formulário disponível em formato PDF deverá ser preenchido pelo eleitor e entregue nas mesas receptoras de votos ou de justificativas instaladas para essa finalidade nos locais divulgados pelos tribunais regionais eleitorais e também pelos cartórios eleitorais. Essas são as principais dicas para os eleitores deste segundo turno das eleições municipais de 2024. Se você quiser outras dicas, é só acessar o site da agência Senado, senado.leg.br/notícias, que lá você vai encontrar um tira-dúvidas completo, não vai restar nenhuma dúvida. Se bem que eu acho que depois desse dedo de prosa também ficou bem explicadinho, né? Bem explicadinho para que você possa voltar aí no domingo. A sua cidade vai ter segundo turno, se tiver, que você possa votar aí com tranquilidade. E lembrando que a Rádio Senado e a TV Senado estarão presentes, novamente fazendo uma cobertura especial em todo o Brasil, principalmente nessas cidades, nesses 51 municípios onde os eleitores voltam às urnas. Aqui na Rádio Senado, Raquel Teixeira vai estar na cobertura pela manhã, né, Isso Raquel? mesmo. O Tiago Medeiros, à tarde a Marluce Ribeiro estará na parte da noite. Eu vou estar na TV de manhã. Exatamente. Também juntamente aí com esse esforço de reportagem, de cobertura envolvendo a Rádio Senado, TV Senado, Rádio Câmara, toda a rede legislativa de comunicação para que você possa ter a melhor informação. Então, a partir das 8 horas da manhã, cobertura total aqui pelos sistemas de comunicação do Senado Federal. Rádio, TV, internet, YouTube, enfim, onde você quiser acompanhar. Dicas de leitura. Autores e livros. Olá, eu sou Marluce Ribeiro e minha dica de leitura é um tanto inusitada, digamos assim. Trata-se de uma coletânea organizada por Sérgio Faraco, intitulada 60 Poetas Trágicos. Como o próprio título sugere, a obra reúne 60 sonetos escritos por autores cujas vidas foram marcadas por tragédias. Para isso, é claro, o Faraco realizou pesquisa criteriosa sobre a biografia dos poetas selecionados. Assim, além do poema, o leitor vai conhecer um pouco da vida do autor, abreviada por fatos fortuitos como enfermidades, acidentes e outros golpes do destino. Publicada pela editora LPM, a antologia traz autores pouco conhecidos e os já consagrados. Para citar um exemplo disso, temos Fagundes Varela, nome celebrado do nosso romantismo, que viveu de 1841 a 1875. No mesmo ano em que ingressou no curso de Direito, o poeta se casou com uma artista de circo, o que escandalizou sua família conservadora na época, com a morte prematura do filho, a má saúde da esposa e as dificuldades financeiras. Fagundes Varela acabou recorrendo ao álcool e, a partir daí, tudo desandou. Acabou desistindo do curso de Direito e voltou a morar com os pais. 7 anos depois, casou-se novamente. Teve 2 meninas e um menino que também faleceu. Com 33 anos de idade, o poeta morreu vítima de apoplexia, que é a perda da função cerebral, movimento, sensibilidade, consciência, em geral decorrente de embolia ou hemorragia cerebral. Dele, Faraco selecionou os versos de Visões da Noite.
Passai, tristes fantasmas, o que é feito das mulheres que amei, gentis e puras? Umas devoram negras amarguras, repousam outras em marmóreo leito. Outras no encalço de fatal proveito buscam à noite as saturnais escuras, onde, empenhando as murchas formosuras, ao demônio do ouro rendem preito. Todas sem mais amor, sem mais paixões, mais uma fibra trêmula e sentida, mais um leve calor nos corações. Pálidas sombras de ilusão perdida, minha alma está deserta de emoções. Passai, passai, não me poupeis a vida. Por outro lado, temos nomes menos conhecidos, como Marcelo Gama, poeta gaúcho que viveu de 1878 a 1915 e morreu de maneira insólita, numa madrugada, enquanto voltava para casa. Por causa de um forte solavanco do bonde, o poeta sofreu uma queda de 20 metros, caindo sem vida sobre os trilhos da Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Pertencente ao simbolismo, Marcelo Gama é autor do soneto Catavento. Vim sarar tédios, longe da cidade, a convite e conselho de um amigo, neste sombrio casarão antigo, onde tudo tem ares de saudade. Vim para o campo, que a paisagem há de curar-te, mas curar-me não consigo. Ontem o riso esteve bem comigo, hoje me sinto cheio de ansiedade. Sou assim, como as asas do moinho, que, lá distante, à beira do caminho, por entre casas velhas aparece. Gira ao norte, ora ao sul, depressa, lento, parece doido aquele catavento, mas como ele comigo se parece. Então fica a dica. 60 poetas trágicos, seleção de Sérgio Faraco, um dos mais importantes contistas do Brasil. Publicada pela editora LPM, a coletânea é perfeita para quem gosta de poesia e da tragédia da vida real. Dicas de leitura. Autores e livros. Bom, nós vamos então para a entrevista de hoje. Raquel Teixeira. Apesar de raro, o câncer de mama também pode acometer homens. Os casos representam 1% do total, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Em 2020, foram registrados 207 óbitos de homens por câncer de mama no Brasil. E para falar desse tema, a gente conversa agora com o Dr. Wesley Pereira Andrade, mastologista, PhD, IMD e mestre em oncologia. Bom dia, Dr. Wesley, seja bem-vindo à Rádio Senado. Olá, bom dia, prazer estar com vocês nessa manhã falando sobre este assunto, né? Porque homem acha que por ser homem não pode ter câncer de mama. Então, existe esse desconhecimento por parte da comunidade masculina, mas homem tem sim mama e pode ter câncer de mama, naturalmente, como você falou, numa menor incidência, mas que pode ser grave e levar a óbito, inclusive. Exatamente, Dr. Wesley, 207 óbitos em um ano aqui no Brasil, né, de homens com câncer de mama. Esse número assusta um pouco. Como é que o homem pode identificar sinais e sintomas do câncer de mama? Perfeitamente. Então, assim, como medida mais importante de saúde pública é o homem entender que ele pode ter câncer de mama. Então, bolinha na mama, nódulo na mama é a alteração mais comum e isso deve levá-lo a buscar auxílio médico. Então, vamos lá. Nódulo palpável, afundamento do bico, afundamento da pele, secreção pelo bico, nódulos na região da axila, são as principais alterações que chamam a atenção do câncer de mama masculino. Então, homens que têm essas alterações na mama não devem negligenciar. Deve buscar auxílio médico, qualquer que seja o médico. Às vezes um homem nem vai entender que tem mastologista, um médico especialista, mas vai no posto de saúde, procura um clínico geral, procura o seu cardiologista, procura o seu urologista e manifesta a preocupação que alguma coisa está anormal na região da mama. Aí este médico inicial vai fazer essa avaliação e vai direcionar para o especialista, que é o médico mastologista.
Certo, então o homem que reparou que tem alguma coisa de diferente ali na mama, porque o homem também tem mama, tem um caroço, tem uma secreção diferente, tem uma ferida, né? Tem alguma coisa diferente ali na mama, ele pode procurar qualquer especialista, não precisa ir atrás do mastologista, né? Porque aí esse tratamento vai ser encaminhado de alguma forma. Ele pode procurar o clínico, pode procurar às vezes o próprio posto de saúde, né, Dr. Wesley, para continuar aí investigando o que pode estar acontecendo na mama. E qual que é o tratamento para esse homem, então, que vai em busca de ajuda quando vê que tem alguma coisa de diferente na mama? Então, aí o médico, ao suspeitar do câncer de mama, vai solicitar alguns exames. Então, o homem também faz mamografia, só quando tem sintoma. Então, não existe mamografia de rotina para os homens, como tem para as mulheres. Mas a partir do momento que se tem uma queixa clínica, uma alteração, aí sim o médico vai pedir uma mamografia. Vai pedir também uma ultrassonografia. Então, esses exames vão acusar que tem um nódulo suspeito. Tendo um nódulo suspeito, vai ser feita uma biópsia. E aí, essa biópsia pode ser positiva ou negativa para câncer. Em se sendo positivo para câncer, vai seguir um tratamento oncológico que, se o tumor for pequeno, poderia ser uma remoção parcial da mama. Mas o que acontece na maioria dos homens é que o nódulo já é descoberto em uma fase mais avançada. E como a mama do homem é pequena, a imensa maioria dos casos de câncer de mama masculino acaba indo para uma mastectomia, né? Subsequentemente é feita uma avaliação para ver se este homem precisa receber quimioterapia e, em alguns casos, precisa receber também hormonioterapia. A maioria dos cânceres masculinos também tem uma questão de serem hormonais. Homem também tem um pouco de hormônio feminino. Então, grande parte dos cânceres masculinos são estrógeno dependentes. Então, se tem um grau de estrógeno que alimenta o câncer, eu dou um anti-estrógeno, que é um comprimido, sendo mais comum o tamoxifeno, como a maioria das mulheres usam também. Ou seja, tem tratamento. O homem que identificar aí alguma coisa de diferente nas mamas, algum desses sintomas, vai procurar, então, o hospital, vai procurar ajuda médica e vai fazer os exames necessários para fazer esse tratamento e se curar aí do câncer de mama. O câncer de mama, Dr. Wesley, também é uma preocupação global de saúde pública para a população LGBTQIA+, né, que muitas vezes tem muitos desafios. Que tipos de desafios essa população pode enfrentar, Dr. Wesley? Além das questões de problemas sociais, de acesso mesmo, porque o sistema ainda não está bem estruturado, a gente vai ter a questão da alteração das mamas em função da questão de mudança da aparência. Então, vamos pegar os homens trans, que são mulheres que acabam fazendo a mastectomia, ainda vai ter tecido mamário remanescente que precisa de controle médico. Na outra esfera, vamos ter as mulheres trans, que são os homens que fizeram hormonização, tomaram mais estrógenos na perspectiva de desenvolver a mama. Alguns colocaram silicone para aumentar ainda mais o volume dessa mama. E vamos poder ter, então, um pouco mais de câncer nessa população masculina que acabou utilizando hormônio feminino. Não existem estudos ainda em larga escala falando a incidência de câncer nesses homens que tomaram hormônios para aumentar o tamanho da mama. Mas fato é que, intelectualmente, existe uma maior predisposição de ter câncer em relação ao homem cis que não usou nenhum tipo de hormônio para aumentar a mama. Então, essa população precisa de ser bem acolhida pelo serviço de saúde, na perspectiva também de ter uma avaliação minuciosa e essas próprias pessoas entenderem que essas mamas estão sujeitas a terem câncer de mama e ficar com a atenção redobrada. Ou seja, os casos são raros, né? No caso dos homens, né? Casos de câncer de mama no homem realmente é raro, é 1%, aí representa 1% do total, segundo o INCA, né? O Instituto Nacional do Câncer, mas pode acontecer, né? Então a gente tem que ficar sempre de olho. O homem que geralmente deixa a saúde um pouco de lado, né, Dr. Wesley? A mulher geralmente acompanha mais essa questão de check-ups, da saúde em geral, e o homem deixa um pouquinho de lado. Então, qual a orientação que o senhor dá para aquele homem que ouviu aqui a nossa entrevista e que sentiu que, opa, peraí, eu tenho algum desses sintomas e às vezes estava ali negligenciando? O que você diz para essa população masculina? Então, esse primeiro passo é ter a consciência que ele tem mama e que pode ter câncer de mama. Percebeu o nódulo, busque o médico mais
próximo, a gente está pensando no Brasil como um todo aqui, em muitos lugares não vai ter um médico mastologista, ele deve procurar o médico acessível mais próximo, o clínico geral do posto, o médico da saúde da família, o urologista que está chegando agora, o Novembro Azul, vai ter que fazer a campanha do câncer de próstata, então percebeu alteração na mama, busque algum médico. Se for acessível o médico mastologista, está em um grande centro, a cidade que tem este profissional, pode buscar esse especialista que ele vai ter o maior prazer de estar recebendo um homem com alguma queixa mamária, né, para fazer o diagnóstico diferencial com outras eventualidades de doenças que podem acontecer na mama do homem, como ginecomastia, que é o crescimento puramente da mama masculina, sem ter um nódulo efetivamente, mas o médico especialista, por fim, vai precisar ser ouvido para fazer os diagnósticos diferenciais e direcionar a melhor estratégia de tratamento para esse tipo de paciente. Tá certo, doutor Wesley. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer imenso, um abraço aí a todas as mulheres e todos os homens, né? Porque câncer de mama cometem os dois. Estamos finalizando aqui o nosso Outubro Rosa e fica aí o alerta à população que se conscientize e entenda que câncer de mama é extremamente comum e que busque auxílio médico.